Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai continuar minha jornada de aprendizado do Elixir. E agora, uma vez que eu passei pela documentação básica para aprender ali, né, as principais funções, né, as bibliotecas disponíveis e tal, quando eu falo aprender é ter o primeiro contato. Lembrando que eu estou aqui, né, no meu período de exploração da linguagem. Chegou a hora de fazer o primeiro projeto. E a parte legal é que na documentação do próprio Elixir tem aqui, né, um guiazinho para a gente fazer um projeto. A ideia do projeto aqui, né, que a gente vai implementar durante essa próxima perna aí da jornada de aprendizado, é um projeto que simula um mapa distribuído. Então, basicamente, a gente vai associar chaves e valores, beleza? E vai tirar proveito da arquitetura aí da máquina virtual do Erlang, né, que a parada já é distribuída, não sei o que e tal. E de acordo com a documentação aqui do Elixir, nessa fase aqui do projeto, a gente vai mexer mais com tudo isso, né, com todos esses processos que rodam de maneira distribuída, mandar mensagens, né, receber os retornos e por aí vai. Confesso que estou curioso, né, mexer um pouco mais com isso, né, pensar no código em torno disso, entender quais são as coisas interessantes que tem ali e por aí vai. Bom, vamos lá, né? Durante esse processo aqui do Elixir, eu tô sempre fazendo as minhas notas do que eu tô aprendendo, né, por cada capítulo que eu passo. Então, hoje, opa, não é isso que eu queria, né, aqui no vídeo de hoje, eu vou passar aqui com vocês, né, tanto aqui, eu tô aqui no Mix and OTP, e eu vou passar aqui, né, nessa introdução para o Mix e o Agent, que é o começo especificamente aí do código, beleza? Então, o primeiro capítulo é o capítulo de criação aí, né, aqui só um segundinho. O primeiro capítulo é o capítulo onde ele mostra pra gente a ferramenta aqui, ó, que chama Mix. Então, o Mix é uma ferramenta de build aí, que já vem, quando você instala o Elixir, né, já vem como parte do SDK aí do Elixir, e ela provavelmente se assemelha às ferramentas de build que a gente tem em quase todas as linguagens de programação, né, para tentar facilitar a criação de projetos e tudo mais. Eu gosto muito da ideia da própria linguagem já vir com a sua ferramenta oficial aí, né, porque, por exemplo, quando você vai para a linguagem Java, que é a linguagem que eu mais domino, você tem o Maven, sei lá como pronuncia aí, né, que é uma ferramenta de build que é muito comum. E aí você tem também, por exemplo, o Gradle, que é uma outra ferramenta de build. E aí você tem múltiplas ferramentas que, na minha opinião, ali que buscam fazer a mesma coisa e com diferenças que, na minha opinião, são muito sutis para eu ter duas opções aí de uso, né? Era como se eu quisesse andar no carro verde ou no carro amarelo. Na uma você vai programar, né, usando uma linguagem de script, e a outra vai e copia a feature que era legal da primeira. Você tem essa competição que teoricamente é saudável, mas aí você tem parte dos projetos usando um lado, parte dos projetos usando o outro. Eu não sei como é que é aqui no Elixir, você tem outra ferramenta de build que também é muito utilizada, e as empresas e as equipes decidem utilizar, né, uma ou outra, mas eu gosto muito da ideia de já vir uma padrão oficial da linguagem, sugerida pela linguagem, e que facilita para você, né, criar o seu projeto e por aí vai. Outra coisa aqui nesse capítulo inicial é que ele fala que a gente vai explorar nessa aplicação que a gente vai desenvolver, né, de novo, é uma aplicação que vai ser um mapa, implementar, né, um mapa aí, né, que você consegue colocar coisas e tal. Você pode usar esse mapa para fazer cache, por exemplo, provavelmente dentro da sua aplicação e tudo mais. Mas ele fala que a gente vai usar aqui, né, o tal do OTP, que é o Open Telecom Platform, que é o conjunto de bibliotecas aí do Erlang, para facilitar, né, todo esse trabalho, acho que entre processos, essa comunicação distribuída, esses supervisores aí, né, que uma vez que o processo deu errado, ele recria o processo para você automaticamente. E aí isso provavelmente aumenta a resiliência da sua aplicação e tudo mais. E ele também vai mostrar para a gente aqui um pouco de como que a gente escreve testes de unidade aí dentro do Elixir, que também, né, a ferramenta de teste de unidade, né, a biblioteca que permite que você crie seu teste de unidade, faça as suas asserções e tudo mais, também já vem como parte padrão aí da linguagem, né? Então, quando eu faço
um depara para o mundo Java da vida, né, que é onde eu estou mais familiarizado e tal, ou até se fosse para o mundo JavaScript, Scala ou algo do gênero, era como, é como se na hora que eu baixasse ali, né, a JDK do Java, já viesse um Maven embutido, um JUnit embutido, né, em todo o projeto aí que a gente fosse construir, já fosse usando isso, porque afinal de contas era o que era padrão aí da linguagem. Beleza? Acho que no mundo .NET isso é mais comum, né? O ecossistema padrão ali da Microsoft já fornece as principais tecnologias que todo mundo usa nos projetos e todo mundo meio que converge naturalmente para isso. Eu particularmente gosto de ter poucas opções no ecossistema da minha linguagem de programação, né? Eu acho que poucas opções que são muito bem trabalhadas tendem a deixar tudo mais padronizado, e afinal de contas você tem várias linguagens diferentes e uma vai puxando a outra para cima, né? Então você já tem essa fragmentação de linguagens de programação de uso geral que te permitem implementar a mesma coisa, né, com diferentes linguagens aí. E aí você de vez em quando tem dentro da linguagem fragmentação também, né, sobre as tecnologias que fazem a mesma coisa. Então eu, do ponto de vista, né, gosto de ter menos opções, e o mundo Java hoje também caminha um pouco para isso, né? Não tem 50 coisas diferentes aí, como já teve tempos atrás. E aí aqui nesse capítulo, ele passa um pouco, né? Ele passa um pouco justamente por isso, né? Ele passa um pouco pela utilização dessa ferramenta. Então, basicamente, né? Deixa eu botar aqui no terminal o que é que eu tive que fazer, né? Você vem aqui, e aqui, né? Deixa eu só pegar o comando aqui que eu tive que executar. Não foi esse aqui, não. Acho que foi mais pra cá. Então, deixa eu só sair aqui. Em algum momento aqui eu dei um mix alguma coisa, ó. Mix aqui, ó. Eu venho aqui e faço um mix. Eu tô na aba errada? Ah, ele não tá trocando aqui a aba pra mim, né? Calma aí, só um segundo. Deixa eu trocar aqui. Você vem aqui, né? Deixa eu só me colocar aqui certinho na tela também. Você vem aqui e faz... Como já vem, né? Quando você instala o Elix, ele já coloca isso no seu... já coloca a referência para o mix no seu path aí. Então, mix new, para criar um novo projeto. Eu nem sei o que significa mix, né? Tô sabendo bem. Nome do projeto, kv de key value. E aí ele cria um módulo padrão aí do seu projeto. Não é que você pode especificar o nome, senão ele simplesmente faz o camel case do nome do projeto em si. Então ele bota aqui menos módulo e kv. Então o que é legal, né? Quando você usa isso daqui. Ele já cria pra gente um projeto, né? Aqui, né? Deixa eu só fechar isso daqui. Ele já cria o projeto com a estrutura pronta. Então aqui está a estrutura, ó. Tem aqui uma pasta lib, que é onde vai o seu código fonte do projeto, uma pasta teste, que é onde vai ser os seus códigos de teste aí do projeto. O build é a pasta que ele gera na hora que você faz aqui um mix compile, que você quer gerar o build aí do seu projeto. E aí aqui, né, você tem um arquivo inicial, né, que é um submódulo aí do KV, né, que é o nome do seu projeto, que chama Mix Project, que tem algumas configurações do seu projeto. Então tem uma função, então aqui ele pede para usar esse módulo aqui, né, Project dentro de Mix. E eu confesso, né, que o use, eu lembro que é uma função aí do Elixir, né, que retorna uma macro, que eu acho que traz macros aí para o nosso projeto. Beleza? E macro é um tema que eu ainda não cheguei, então o uso do use ainda é um tanto quanto obscuro para mim, né? Tá aqui na minha sacola de ignorâncias conscientes. Então, basicamente, você tem aqui, né? Se eu crio aqui uma função que chama project, e nessa função que chama project eu retorno aqui um vetor com configurações do meu projeto. Tudo mais, aqui ele já mostra um pouco que o mix, e dá para ver claramente, pelo menos aqui para mim, né, as influências do Ruby e do Rails aqui, né? Então, quando um projeto criado em Elixir já vem com 3 padrões de ambientes aí, né, de dev, teste, prod.
E aí o Start Permanent aqui, é que em algum momento eu posso rodar aqui os meus processos, se eu não me engano, de maneira permanente quando eu estou em ambiente de produção. Eu tenho aqui também, né, uma chave que chama Deps, de dependência, que ele bota aqui, né, uma função privada no arquivo, que eu poderia retornar as dependências que eu poderia utilizar no projeto. Eu nem sei quais são as bibliotecas ali, né, que a gente pode utilizar, que são mais comuns e o que elas podem fornecer aí para mim. Aqui também eu tenho uma outra função que a gente tem que declarar que chama Application, que fala aqui quais são as coisas que eu quero a mais na minha aplicação, beleza? Ele também tem aqui um arquivo, que é o arquivo de formatação, que você pode rodar na sua linha de comando, ou aqui no seu console, um mix format, e aí ele formata a parada para você. Você pode também dar um check aqui, ó, deixa eu só copiar. Deixa eu só trocar aqui para o terminal de novo. Você pode dar um... Aqui você pode fazer mix format para ele formatar. E você pode verificar como é que está a formatação aí do seu código, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui na minha lib, sei lá, e dou uns espaços aqui, se eu rodar um mix format, ele fala aqui, ó, que eu tenho um arquivo que não está formatado de acordo com o padrão que está estabelecido aqui nesse arquivo de formatação. Agora, se você me perguntar, né, putz, mas o que é essa string aqui, né, mix, vírgula, ponto, format, ponto, xs, aí tem aqui um config, lib, test, e aí tem um padrão aqui de endereço, né, que eu quero aplicar os inputs da formatação e tal. Eu preciso sacar mais aqui, né, esses parâmetros. Aqui tem alguma coisa sobre as extensões que eu quero aplicar a formatação, talvez ali, né, as pastas também que eu quero aplicar eventuais formatações, e talvez tenham exemplos de formatação que eu poderia usar, beleza? O que é legal de usar uma ferramenta como o Mix, que já vem pronto? Que ele já cria, por exemplo, né, ele já cria aqui, né, o projeto, eu já posso testar, aqui eu posso rodar, deixa eu só voltar aqui para o terminal. Eu posso vir aqui, né, e fazer mix test. E aí ele vai rodar os testes para mim automaticamente, pá. Então, o legal é abstrair. Então ele já criou o projeto na estrutura, ele já faz as configurações necessárias aqui para mim, né, para que eu possa rodar os testes. Então tem aqui um test helper, e esse código é executado aqui e ele roda o xunit start. E eu ainda não sei, né, porque tem que rodar esse start aí dos testes do Elix. E talvez eles criem um processo, eu acho que é isso, né? Ele provavelmente cria um processo aí que vai receber as mensagens para rodar os códigos de teste. Então aqui, né, por exemplo, tem um código de teste de exemplo e com a função aqui, né, que a gente passa, e por aí vai. Ele importa aqui, né, a macro que permite que você faça, né, as asserções e tudo mais. E aí ele faz essas configurações aqui, né, bota tudo para rodar na ordem que deveria ser rodado. E eu já consigo escrever os testes, assim como já consigo botar os meus códigos aqui, né, os meus códigos, quando eu faço, consigo rodar isso daí, tudo é carregado e tal. Então, pelo lado da abstração é massa, curti, né, já vou explicar aqui essa parte do código. Curtir, a abstração tá ali, você pode utilizar, legal pra caramba, sou super a favor. Ao mesmo tempo, eu sei que quando eu passei pela documentação, que eu tive que rodar os testes ali com xunit, eu não consegui escrever os comandos na ordem correta para que a parada funcionasse. Então, o que eu acho que aqui é importante quando você pensa nessa fase do seu aprendizado? De novo, a abstração facilita, né, deixa menos trabalhoso o uso de alguma coisa, mas não necessariamente diminui a complexidade. E essa daqui, né, é uma coisa interessante, que inclusive eu estava falando essa semana dentro da ZOP, né, numa das reuniões que eu participei. O que acontece? Eu poderia estar usando o Mix e simplesmente nem estar pensando no que acontece. Então aqui eu estou com minha ignorância, está inconsciente para mim. O que é bom de eu nem pensar nisso, né, de eu realmente estar completamente ignorante sobre
as coisas que eu não sei. Porque isso fica pouco na minha mente. E na hora que eu estou aqui trabalhando com a parada, quando a gente pensa na nossa memória de trabalho aí, né, que é super limitada, na hora que a gente está processando informação e tudo mais, se você estiver pensando sobre alguma coisa, você está diminuindo a sua capacidade de processar informação, porque você está ocupando, né, slots ali da sua cabeça, pensando em algo que naquele momento não necessariamente vai te ajudar a resolver. Que é o meu caso aqui, né? Por exemplo, eu sei que tem algumas coisas ali, né, que são criadas através do mix, que ainda não está claro para mim, e eu vou ficar talvez pensando um pouco sobre isso. Então, se eu não pensasse, minha cabeça ia ficar mais livre, eu poderia codar talvez até de maneira mais interessante. Mas assim, provavelmente na sua jornada isso vai voltar para puxar o seu pé. E quando voltar para puxar o seu pé, você saber que putz, tá puxando porque eu não sei mesmo, e eu decidi não manjar daquilo naquele momento, vai provavelmente te dar a serenidade necessária para parar e tentar fechar o gap que você sabe que você está andando com ele naquele momento, né? E mesmo que, e aí, né, que hipóteses, né, obviamente, se você sabe que você não quer aprender determinada coisa naquele determinado momento, no início você vai pensar um pouco sobre aquilo, mas depois você vai colocar de ladinho também, tá ali na sua sacola, né, escrito na sua sacola de ignorâncias conscientes. Então, eu sou sempre a favor, como eu já falei aqui, né, uma das características principais de você ser autodidata é você desenvolver o senso crítico forte sobre o seu nível de expertise naquele determinado contexto, para você não se enganar, achar que manja mais do que manja e cair, né, em situações de proatividade perigosa, onde você opera como se manjasse, mas você não manja, e você acaba provavelmente trazendo problemas para o seu negócio, né, e se colocando de vez em quando em situações que não são interessantes para a sua vida. Aí, beleza? Mas no final, putz, muito legal usar o mix, né? Já criou a parada, já me permitiu criar o projeto, já codar a parada e tudo mais. Aqui na sua pasta lib, ele vem aqui, né, com o módulo padrão, que é o KV. Aqui, né, que foi o nome que eu dei de Key Value. E ele bota aqui uma funçãozinha padrão aqui, hello, né, só para dar um start na parada, para você poder rodar e tudo mais. E a ideia é que todos os módulos que você vai criando no seu projeto sejam submódulos aí, né, desse módulo raiz aqui. Então, por exemplo, aqui é um código que eu já explico para vocês, mas aqui eu falo, né, eu referencio o módulo principal e falo que eu estou criando um submódulo. O Elixir permite que você crie submódulos utilizando essa sintaxe, ao invés de criar, né, um módulo dentro do outro e ficar com um arquivo super gigante aí. Beleza? Então, isso daqui basicamente era esse primeiro capítulo aqui da documentação, né? Então ele explica um pouco dessa estrutura, pede para a gente rodar uns testes e tudo mais, fala da formatação, né, dos environments ali. E é isso. E tem isso aqui também, né? Quando você vem aqui, ó, no terminal e manda um mix help, tem trocentas coisas aqui, pelo amor de Jeová. Olha o tanto de coisa que eu não sei. Eu tô ali, né, só arranhando a superfície da ferramenta de build. E aí é importante, de novo, né, a sua jornada de aprendizado é uma coisa progressiva. Imagina se eu paro agora e só dou o próximo passo quando eu manjasse, quando eu me sentisse capaz e dominante com todos esses comandos aí do mix. Você tem que aproveitar, né? Eu já vou falar mais sobre isso de novo no próximo nesse vídeo, né? No próximo capítulo da documentação, na hora que a gente começa a codar a parada de fato. Você tem que aproveitar que desenvolvimento te permite começar a entrar por N momentos da timeline do seu aprendizado, né? Eu gosto sempre de repetir. Desenvolvimento de software, né? Engenharia de software, computação em geral, você não precisa empilhar conhecimentos que nem você progride quando você está pegando peso, por exemplo, né? Acho que esse é o exemplo mais óbvio. Eu não levanto 10 quilos se eu não aguentar levantar 9, 8 ou 7. Se eu levanto 10, é certeza que eu levanto 9, é certeza que eu levanto 8, por aí vai. Então você precisa construir o fundamento, a base, para você ir crescendo sobre a base. Desenvolvimento não, de vez em quando você começa já no supino de 60 quilos,
você necessariamente conseguir 50. E você pode ir construindo sua base em função das necessidades que vão se apresentando, né, no contexto que você vai trabalhando. Então, acho que é importante, né, marcar isso. Eu não sou do time, inclusive acho que não faz sentido. Você falar, você não deveria aprender Elixir se não aprende Erlang. Inclusive eu estou fazendo isso nessa playlist. Estou aprendendo Elixir, né, sem sacar de Erlang. Você não deveria aprender React sem saber de JavaScript, HTML e não sei o que lá. Eu aprendi React sem saber, aprendi e criei um curso de React que foi inclusive bem avaliado, sem saber fazer CSS, por exemplo. Beleza? Então, não tem isso, né? Tudo depende do contexto onde você vai operar, da necessidade de performance daquele contexto e tudo mais. Então, aproveite, porque nem sempre na sua vida você vai ter a oportunidade de começar por momentos diferentes da sua jornada de aprendizado. Computação tem isso e é muito legal. Basta que você tire proveito, né, de maneira comedida. Não é que eu vou aprender React e vou falar assim, putz, tô sacando tudo que eu preciso. Não, eu aprendi o React e eu sei, imagina você aí nesse caso, né? Eu sei que eu ainda não manjo de JavaScript o suficiente, nem de CSS, nem do próprio HTML o suficiente. Então, tudo bem. Você está sendo um autodidata, uma autodidata consciente, sabendo das suas limitações, e isso vai te fazer ser proativo com consciência, sabendo dos freios, sabendo dos percalços que você eventualmente vai encontrar, né? Então aqui você é o autodidata consciente, que sabe das suas limitações, mas anda para frente conhecendo as suas fraquezas naquele momento e que você eventualmente vai desenvolver. Beleza? Então aqui foi o primeiro capítulo aqui, né, que eu queria mostrar para vocês. E aí continuando, o segundo capítulo aqui é a parte do código em si, né, que começa aqui. Então qual que é a ideia? A ideia é fazer um projeto de chave e valor e usando aí, né, todas as coisas que tem prontas aí do Elixir para você utilizar em cima do Erlang, né, para fazer processamento distribuído. E por aí vai. Então, basicamente, aqui a gente tem que manter o estado, né, de todos os valores aí do nosso grande mapa. E aí, nesse capítulo, ele referencia o capítulo de processos que está aqui no guia padrão. E eu passei por esse capítulo e tem vídeo aqui no canal sobre isso. Só que tem um determinado tempo, né, que eu passei sobre isso. E eu confesso que eu não consegui puxar na minha memória ali direitinho, né? Então eu fui lá no capítulo de processo um pouquinho para relembrar que você manda mensagem para o processo, que você cria o processo, que você define, né, ali dentro do seu processo você tem uma função ali, né, que você pode chamar, que chama receive, que ela vai ficar escutando, né, a caixa de entrada do seu processo, né, a mailbox ali do seu processo. Eu tive que dar uma relembrada disso e eu tive que lembrar que o agent, que é a abstração que é sugerido utilizar nesse capítulo, é uma abstração que já consegue, né, implementar alguns passos ali que você teria que fazer na mão para guardar o estado, né? Porque lembrando, no Elixir é uma linguagem puramente funcional. Então você não guarda estado entre chamadas de funções. Então como é que ele faz? Ele deixa um loop infinito e cada vez que você dá um receive, ele volta para o loop passando como argumento de entrada a nova versão do estado ali, né? Deixa eu só pegar aqui o link para você, que eu te mostro aqui rapidinho esse trecho de código que, enfim, né, que eu tive que lembrar aqui, ó. Essa, inclusive, né, ele chama, no exemplo dele anterior também é um chave e valor, né? Eu nem lembrava. Eu nem conseguia lembrar, puxar essa informação, né? Mas essa é a sacada, ó. Você pede para criar um processo e aqui, ó, você cria um processo e você tem que passar aqui a informação de o estado inicial ali, né? O valor inicial que você quer dar ali. Então, qual que é o valor inicial? Ele bota aqui, né, o retorno da função loop, passando como argumento um mapa vazio. A função loop retorna um receive. E aí esse processo agora está com esse receive ali, né? Que tá, receive é uma função que bloca a execução do processo. Quando ele recebe um get,
aqui, né, que é para recuperar um valor, por exemplo, aqui nessa implementação, é que ele faz? Ele chama a função send aqui. O send manda uma mensagem para um PID aqui, né, desse caller, e você manda o valor. Então aqui, ó, qual que é o valor? O valor eu uso aqui o meu mapa, né, a função get do módulo do mapa. Passo como argumento o mapa de entrada do loop e a chave. Aí eu mando e chamo de novo o loop para voltar para o receive. Quando alguém mandar um put, né, mandar uma mensagem, né, que a chave é put, vai cair aqui embaixo. O que ele faz? Tô com o mapa aqui, né? Então, chama a função put, passando o mapa, a chave é o valor, isso me retorna um novo mapa. E eu chamo a função loop com esse novo valor. E aí ele bloca de novo no receive, mas agora com esse novo estado aí, né? Aí eu lembrei um pouco disso aqui. Ele comenta aqui, né, na documentação que a gente pode trabalhar com estados aí no Elixir, utilizando processos e passagem de mensagem. E ele fala aqui desse Erlang Term Storage, que parece que vai ser analisado mais pra frente. Não sei nada sobre isso. Então tô de boa por enquanto. Tá aqui, ó, tô aceitando que eu não manjo ainda da parada. Ele vai explorar também, né, o tal do Gen Server e por aí vai. E aí, bom, ele mostra um pouco dos códigos e a gente acaba com essa implementação aqui, ó. Eu tenho meu módulo aqui que chama Bucket, que é a minha abstração sobre o agent que eu quero utilizar, né? Então ele constrói isso. Eu tenho aqui a função que starta o meu agent com esse estado. Percebe, né? A abstração, ó. Eu passo aqui uma função que retorna o valor inicial que o meu agent vai operar. E aí aqui eu não preciso mais ficar chamando criar o meu loop, não sei o que e tal. Isso tudo está implementado debaixo do agent. Eu crio aqui o meu... Deixa eu deixar só aberto aqui, né? O teste. Não é esse aqui que eu quero, né? É esse daqui, né? Perdão. Então... Então aqui eu crio o meu get, eu recebo aqui um bucket e uma chave. Eu chamo aqui a função get, passando bucket. E aqui, ó, eu passo para ele o quê? Uma função que recebe de entrada o valor inicial que está dentro do meu agent. E a função retorna aí, né, o valor que eu quero enviar para o processo que quer saber do estado, né, naquele momento ali que eu estou tentando guardar estado no meu agente. O put é a mesma coisa, eu recebo o bucket, agora a chave é o valor, chama aqui a função update, que recebe o bucket, essa função. Aí aqui, né, eu recebo um segundo argumento, que é uma função que de entrada vem o valor atual que está dentro do agent, e eu retorno o novo valor que eu quero que fique no loop ali do agent. E eu também posso fazer aqui, ó, implementei aqui um delete, que eu faço o quê? Chama aqui esse get e update, que ele atualiza e retorna para quem chamou, né, o valor. Passo o bucket, e aqui, ó, passo de novo aqui uma função que recebe de entrada o valor que está no loop atual do mapa, e eu retiro agora a chave e retorno agora o novo mapa sem aquela chave que estava lá anteriormente. E aqui tem os testes que foram escritos, né? Aqui um detalhe importante, eu não saco ainda direito do XUnit, da macro, né? O async aqui é para rodar os testes de maneira paralela nos múltiplos cores que você tem aqui. E como esses testes aqui, né, não compartilham nada, tá tudo bem, né? Se eu tivesse acessando aí um arquivo do meu sistema operacional, né, um valor que está dentro de um banco de dados, por exemplo, e tal, aí talvez já fosse mais perigoso rodar o teste em paralelo, porque você quer ter uma sequência ali das chamadas por conta de uma sequência de operações que você eventualmente quer executar. Beleza? Mas aqui ele mostra um pouco, né, do que eu posso fazer. Então eu faço aqui um setup para não ficar dando start no bucket o tempo inteiro. O setup é chamado entre os testes, e uma coisa que eu não lembrava, né? Aí ele falou, olha que legal, né? Então você retorna aqui um mapa, então bucket, para o bucket que foi criado aqui, né? Para o PID que ele me retornou. E aqui na hora que eu vou fazer o teste, tem aqui o nome do teste, né? Que eu tenho que passar, e eu passava aqui esse argumento. E eu olhei isso e falei, mas eu não estou entendendo, que argumento é esse que eu estou passando
um mapa com o valor, né? Mas como é que ele está pegando aqui esse valor? Porque aqui eu estou dentro dessa função setup, e o que está aqui não está disponível aqui aleatoriamente. E eu uso aqui dentro, né? E eu demorei um tempo para entender, e aí ele explica na documentação, né? Ali na hora que você vai aqui na documentação, aqui, né? Aqui, ó. Na hora que você vai na documentação, ele fala que né, que the test context is a map itself. E aí a gente pode fazer o pattern matching. Aí eu entendi um tiquinho mais aqui, né? Eu tô rodando esse código, né? Aqui tem essa macro aqui que eu tô rodando esse código, e aqui eu tô fazendo pattern matching do valor que está disponível, né? Tem um mapa disponível aqui nesse contexto que eu tô rodando o teste. Ainda não tá tão claro para mim, né? Então se você falar assim, me explica no detalhe do detalhe o que tá acontecendo, ainda não consigo. Beleza? Espero conseguir eventualmente. Mas aqui eu sei que ele faz o pattern matching, e eu quero fazer um pattern matching com uma chave que chama bucket, e eu quero pegar o valor. E aí esse valor fica disponível aqui, né, dentro da função que está sendo executada aqui, né, como terceiro argumento aqui do teste e tal. Lembrando que a macro acessa a AST do código e pode eventualmente manipular a árvore do código. Então, o foda de utilizar a macro é que o código que eu estou escrevendo não necessariamente é o código que está sendo executado. Eu lembro muito disso porque eu fiz isso no Scala, quando eles colocaram a funcionalidade de macros dentro da linguagem, né? Então, você escrevia um código, e aí, por exemplo, aqui, né, eu estou usando esse código aqui. E aí parece que eu estou chamando aqui, né, essa função, teste, passando esse parâmetro, ele tem esse pattern matching aqui, tem isso. Mas, para esse valor que está aqui, está disponível aqui dentro, do alto da minha ignorância, eu só consigo imaginar que essa terceira, que ele manipula aqui, né, a AST do código, porque eu preciso passar como argumento na função o parâmetro que eu quero utilizar no escopo da função, né? Não sei se é assim, talvez eu esteja falando uma grande groselha, mas eu acho que tem coisas acontecendo aqui por baixo do pano que estão além dos meus olhos, que eu ainda vou descobrir quando eu for lá na parte de macros de metaprogramação do Elixir, beleza? Mas enfim, né? Já fiz um código aqui legalzinho, usei, gente, disparei processo, rodei, a parada já funcionou e foi muito sobre isso, né? O segundo capítulo. Uma coisa que é legal aqui de comentar, porque uma das técnicas que existem evidências que é eficiente no seu aprendizado é o que é chamado de aprendizado espaçado. Aí, né? Então, tem um pesquisador norte-americano que chama Robert Bjork, se eu não me engano, apesar que Bjork é um nome meio sueco, né? Talvez ele more nos Estados Unidos, sei lá. Parecendo que eu manjo das origens dos nomes pelo planeta e tal, né? Enfim. Mas, enfim, né? Esse é um dos caras que pesquisam sobre aprendizado no planeta. E existem evidências que quando você espaça o aprendizado, né? Então eu vi uma coisa hoje e eu vou rever essa coisa X dias depois, né? O número de dias, pelo menos até onde eu sei, não existe. É 2, é 1, é 3, é 4, né? Não é uma matemática exata aí. Mas espaçar o aprendizado, existem evidências que tornam o seu aprendizado mais eficiente. Como que é essa evidência? Ele bota gente que tenta ficar muito tempo em cima de uma parada versus gente que fica espaçado em cima da parada. E você faz testes para verificar quem sabe mais sobre um determinado assunto, beleza? Basicamente é isso. E aí, regularmente, o aprendizado espaçado mostra melhores valores aí, né, do que quando você coloca muito tempo em cima de determinada coisa. E se você for olhar, de uma certa maneira, eu tenho feito de maneira espaçada o meu aprendizado aqui no Elixir. Só que agora, né, tem um espaço muito grande entre o meu último vídeo e esse que eu estou gravando. E eventualmente eu passei por algumas dificuldades de conseguir acessar a informação que estava na minha mente. Porque, de novo, recuperar o conteúdo é essencial no seu processo de aprendizado, né? Então você consome
e recupera. E aí você pode fazer essas recuperações de maneira espaçada, porque teoricamente, né, em função das evidências que foram colhidas até este momento, a recuperação espaçada tende a ser eficiente. Só que eu dei um espaço muito grande. E aí, na hora que eu fui recuperar, a informação não estava facilmente acessível aqui na minha cabeça. Então eu tive que usar um suporte, né, acessar de novo a documentação e tudo mais. Mas uma vez que eu fiz isso, os caminhos clarearam na minha cabeça e eu consegui fazer boa parte desses códigos aqui que eu estou mostrando para você. Eu consegui fazer sem olhar a documentação, o que foi muito legal, beleza? Esse é um sinal também da sua jornada, né? Quanto mais você consegue fazer as atividades, as recuperações, sem utilizar um material de suporte, e o que você faz é o que estava escrito na correção, quer dizer que você está indo no bom caminho, beleza? E uma coisa aqui também, né, que é legal para quem está em linguagem orientada a objeto versus uma linguagem que é funcional, aqui você tem uma característica muito marcante, né? De um módulo com várias funções fazendo alguma coisa. Percebe que no get, no put e no delete, eu recebo como argumento um bucket. Beleza? Além de receber como argumento um aqui e de vez em quando um value. Se eu tivesse numa linguagem orientada a objeto, esse mesmo código seria mais ou menos assim, né? Eu tenho um bucket aqui, né? Sei lá. Vou usar aqui um pouco de sintaxe do Java. Aí aqui dentro eu teria um mapa de, sei lá, string para object, que seria o meu keyValue aqui, né? Que seria o meu new, sei lá, hashmap aqui da... Na verdade a sintaxe seria ao contrário no Java, né? Que agora já começa a ter uma confusão na parada, né? Algo assim, eu acho. Ou será que era assim mesmo? Nem lembro mais aqui, né? Tô até confundindo já. E aí você teria aqui, né, os métodos aqui, né, sei lá. Vou botar aqui o mesmo def, vamos supor, get. Só que você aqui receberia só aqui. Porque você aqui teria o seu keyValue, que é o seu estado do objeto que tinha sido criado, para você recuperar, né, a chave e tal. Então isso é muito legal, porque dá para ver claramente a diferença, né, do approach funcional do approach orientado a objeto. Porque em algum lugar do seu sistema, alguém vai ter que guardar o valor de uma variável para operar sobre esse valor de variável. Então, enquanto numa linguagem orientada a objeto, as variáveis ficam no contexto ali, né, do objeto que foi criado, numa linguagem funcional, né, esse estado fica onde? No fluxo, na parte do programa que chama as funções. Então aqui, ó, eu crio um bucket e eu guardo aqui o meu PID. E eu guardo aqui o meu bucket, né? E eu fico aqui usando esse bucket o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Beleza? Passando esse bucket para as funções que precisam utilizá-las o tempo inteiro. Mas bom, nesse vídeo era isso, né? Aqui agora eu tenho mais coisas para evoluir depois. Eu tô no segundo capítulo aqui do Mixing.tp. Então aqui, ou TP, né? Então tem aqui 3, são 11 aqui, né? Faltam 9 ainda para eu passar e eu vou gravar todo o meu processo. Quando eu for fazendo as paradas, eu vou gravando aqui vídeo para você, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso. Beleza? Era isso. Tchau.